E agora, conhecendo o bem e o mal, liberdade para uma vida sem bloqueios. Abra sua Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 1, versículos 10 a 13. No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual vestido, também qual manto, as enrolarás com vestidos, serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são eles todos espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Sim, nós recebemos esta palavra em nome de Jesus. Oremos ao Pai. Senhor Jesus Cristo, eu quero te louvar porque chegamos agora ao momento principal desta reunião. Já louvamos, já cantamos, já aplaudimos, já servimos, já investimos na tua obra como cooperadores do reino. Agora queremos ser pastoreados, queremos ser alimentados, para que cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, Senhor, aquietamo-nos para receber a semente que será semeada no coração de terra boa dos eleitos de Deus. Esta semente vai morrer, mas vai germinar, vai dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um da semente. Em nome de Jesus Cristo, amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, que bom nós estarmos num lugar onde a verdade é pregada e Deus se manifesta. Há pouco o irmão veio ter comigo e disse: apóstolo, eu estava aqui dentro da igreja e de repente recebi um e-mail, que não era normal receber e-mails num domingo, e acabei de fechar um negócio sentado depois de dizimar. Olha como Deus é bom. Wander deu esse testemunho há pouco. Acabou de dizimar, recebe dentro da igreja uma mensagem no seu smartphone dizendo: você acabou de fechar um negócio. Como Deus é precioso. Meus amados, meus filhinhos da fé, a Bíblia Sagrada é o livro de vida abundante. É a única verdade divina, sagrada e absoluta sobre esta terra. A Bíblia é uma palavra viva. Ela é transformadora e ela é impactante nas nossas vidas. Mas é preciso que os véus sejam removidos do nosso coração e dos nossos olhos. Uma pessoa que abre a Bíblia, a priori, sem que haja um tutor, sem que haja um pregador, pode ser que ela não entenda o que Deus está falando. Então o apóstolo São Paulo acabou de nos revelar em Hebreus que tudo passa, menos a palavra, menos o Logos, menos Jesus, tudo envelhece, menos a palavra. Olha como é que Paulo explicou isso tão interessante. Ele diz em 2 Coríntios 3, 12 a 16: tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés. Diga isso: eu não sou como Moisés. Ou seja, neste pacto da graça de Deus, na nova aliança, nós não podemos ter nenhum vestígio de Moisés na nossa vida, nenhum vestígio da lei, porque a lei
é um ministério de condenação, é um ministério de morte. Se a lei fosse justa e perfeita, não precisaríamos de um novo pacto. Então Paulo disse, olha, nós não somos como Moisés, não temos que jejuar, sacrificar, andar no deserto, não temos. Ele disse que punha um véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação que desvanecia. Então ele está dizendo que aquilo que Moisés, a glória da lei na vida de Moisés, ela desvaneceu e terminou. Nós não temos mais nenhum compromisso nem dever de viver o que Moisés viveu. Nem os 613 mandamentos, nem os jejuns, as vigílias, os sacrifícios, nada, absolutamente nada, poderá hoje fazer parte da nossa vida. Por quê? Porque a lei desvanecia, a lei terminava. Depois diz o versículo 14, mas os sentidos deles se embotaram, se complicaram. Pessoa que não vê bem, está com os óculos sujos, então, diz que os sentidos deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, quando estão lendo o Antigo Testamento, diz que o mesmo véu permanece. Quer dizer que se eu me ligar à lei, numa coisa que desvanece, que termina, eu vou estar com um véu espiritual. E ele diz, não lhes sendo revelado, não foi revelado àquele povo, que em Cristo, olha, aqui está o maior mistério da graça de Deus. Diz que quem está em Cristo, quando eu recebo o Senhor como meu Salvador, e eu sei o que é a lei, o que a Bíblia diz, o véu é removido. Mas até o dia de hoje, até hoje, quando é lido Moisés, quando as pessoas leem o Antigo Testamento, ainda tem um véu posto sobre o coração. Porém, quando algum deles se converte ao Senhor, quem é aqui convertido ao Senhor? Quem é que entregou a sua vida a Jesus? Então diz que o véu lhe é retirado. Vocês sabem, amados, até 1986 eu tinha um véu. Você tinha véus. Nós tínhamos um toldo, um shalom toldo. Eu não conseguia ver a não ser Moisés. Porque eu aprendi assim nos primeiros passos da lei, quando eu me converti ao Senhor na Igreja Assembleia de Deus. Porque eu vinha com uma herança da Igreja Católica. Eu tinha um véu. Mas graças a Deus que quando eu entendi o significado da minha conversão e soube que eu era convertido pela graça do Senhor, então o véu me foi retirado. Ou seja, os meus olhos espirituais, os seus olhos espirituais não estão mais embotados, embaçados, não estão. Nós agora vemos por quê? Porque os nossos olhos foram iluminados. Isto é a obra do Espírito na graça de Deus. Olha o que diz Efésios 1, 17 e 19. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração. Veja, o coração que tinha um véu, que estava com os olhos espirituais embaçados, embotados, diz que agora os olhos espirituais do coração são iluminados. Para quê? Para eu poder saber. Para eu poder saber qual é a esperança. Para eu poder compreender qual é o meu chamamento. Qual a riqueza da glória, da herança dos santos. Qual é a suprema grandeza do seu poder. Amado, para você compreender Deus, a palavra, a essência e a profundidade, é preciso que o véu lhe seja removido. Então, o meu ministério é um ministério de retirada de véus. É um saca, como dizem os hispânicos, sacabelos. Então, eu tenho esta função de Deus nesta terra. O meu apostolado é para tirar véus.
para você não dizer mais, perdi a salvação. Isto é um véu, os olhos embotados. Jesus disse que aquele que vem a mim, jamais o lançarei fora. Paulo disse, nada nos pode separar do amor de Deus. Agora, só compreende a Bíblia quem tem olhos espirituais iluminados, a quem Deus arrancou os véus. Agora não há mais lei, não somos como Moisés. Então, quem tem olhos iluminados sabe, a graça de Deus, amado, ela resolve tudo na vida. Quando você começa a viver com olhos espirituais iluminados, você começa a ver portas se abrindo, soluções chegam inesperadamente, e mais, há uma segurança espiritual tremenda. Então isso é prova de quê? De que, em primeiro lugar, Deus arrancou os véus. Em segundo lugar, o Espírito Santo iluminou os olhos do nosso coração para saber, para compreender. Quer dizer que até esse momento a pessoa está embotada, está embaçada, ela não consegue entender. Um dia vê o céu, outro dia vê o inferno, um dia acha que é Deus, outro dia já acha que é o diabo, um dia está seguro, o outro dia já perdeu a segurança. São véus. Isso são olhos embotados, não vê com clarividência. Por isso é que Paulo disse em 1 Timóteo 4, 6 e 16, expondo estas coisas aos irmãos, serás um bom ministro de Cristo, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Então nós não podemos nos alimentar com a lei, porque a lei é morte, a lei é condenação. Nós temos que nos alimentar com as palavras da fé e da boa doutrina. Quer dizer que há doutrinas que não são boas, há doutrinas que condenam, há doutrinas que humilham, há doutrinas que não são sãs. Versículo de número 16, por isso ele diz, tem cuidado de ti mesmo. Portanto, isto é um chamado de Deus. O Senhor está dando um warning, uma advertência à igreja, diz, olha, cuida de você mesmo, não cuida do irmão do lado, cuida de você. Olha o teu testemunho, olha como é que você vive, você vem à reunião, você estuda a Bíblia, você ora ao Senhor, cuida de ti, mas cuida também da doutrina. É isto que eu faço aqui desde 86, é alimentar-te com a sã doutrina, com a palavra boa da fé. Porque diz a palavra, se você cuidar de você e cuidar da doutrina, você continua cumprindo um dever. É nosso dever, nossa obrigação, como homens e mulheres de Deus, cuidar da nossa vida, do nosso testemunho, da nossa forma de viver, do nosso padrão de vida, das nossas relações interpessoais. E mais, quando você cuida de você e da doutrina, você se salva não só a você, como os teus ouvintes. Pastor, mas eu sou salvo por cuidar da doutrina. Não, esta salvação aqui não é a salvação eterna. Ninguém é salvo por doutrina. Pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então que salvação é essa, amado? Quando você cuida de você, quando você cuida da doutrina, você se salva de problemas, de conflitos, de bloqueios, de dramas que as pessoas vivem, vontade de morrer, vou beber para tentar esquecer. Você se salva disso tudo, desse mercado de escravos que está aí fora de pecado. Você se salva das tentações, Deus cria escapes. Então, cuida de você, cuida da doutrina. Então nós neste ministério temos um zelo muito grande pela doutrina. Então nós não aceitamos pensamentos contrários à doutrina, nossa posição em Cristo, nossa identidade. Nós seguimos o caminho de Deus. O bispo tem colocado aqui uma placa que diz, você tem duas alternativas, ou você segue o caminho do mundo, ou você segue o caminho de Deus. Quando você segue o caminho de Deus, você tem um padrão e uma posição em Cristo, você sabe qual é a sua identidade.
o Espírito da verdade está na tua vida. Então o nosso ministério é um ministério que produz glória. Você aqui não come sal, não bebe óleo, não bebe água, não lamba o pó do chão. Você vive por fé. Então é um ministério que produz glória. Por quê? Porque nós somos fiéis à sã doutrina. Olha como é que Paulo disse a Tito 2:1. Tu, porém, fala o que convém à sã. Quer dizer que há doutrinas que não são sãs. Se você vem viver a lei, isso não é uma doutrina sã. Pelo contrário, ela desvanece, ela termina. Ela põe véus. Você vê como é que vive a igreja romana, amado? A igreja romana só vive a morte de Cristo. E quem é o Deus? Quem é que é idolatrado na igreja? Maria. As pessoas têm véu. A igreja da lei, a igreja protestante da lei. Se você falar com um irmão qualquer da lei, você percebe no falar, você percebe logo o negativismo, a derrota, o espírito atormentado da pessoa. É porque ela não tem glória na sua vida. Ela não fala da sã doutrina, ela fala de Moisés. Então o que é uma sã doutrina? É uma doutrina boa, é uma doutrina saudável. E hoje nós vamos conhecer essa questão doutrinal que fala do conhecimento do bem e do mal. Porque muita gente tem a sua vida bloqueada, amarrada com nós, porque não sabe discernir o bem e não conhece o mal. Às vezes trata o mal de bem e o bem de mal. Isso bloqueia a vida. Então, o que é o mal na tradição evangélica? Quando você pergunta assim a uma pessoa de tradição evangélica, o que é para você o mal? E ele fala, é o diabo. É o diabo, é o demônio. Então as pessoas se habituaram a pensar que o mal é o diabo. Só que nunca ninguém viu o diabo. E se você o visse aí na rua, e às vezes ele até visita lugares chamados igrejas, para criar confusão, mas se você visse uma figura com 2 chifres, um rabo de seta, uma pata quebrada, rachada, e uma barba e uma cara vermelha, você dizia, oh, está ali o diabo. Então, onde está esse diabo? Que é o mal na figura e na imagem, na mente popular das pessoas. Olha o que diz Hebreus 2:4. Eu espero que os seus olhos iluminados lhe façam compreender isto. Olha como é que diz. Visto, pois, que os filhos, quem era filho, já era filho, vieram a participar de carne e sangue. Quer dizer, nós sempre fomos filhos de Deus. Estávamos em espírito. Até que um dia Deus vai nos dar, no revés de carne, sangue, ossos, pele e tendões, no seio de uma mulher, no ventre de uma mulher, a nossa mãe. Visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes, carne e sangue, também eles igualmente participou. Então Jesus também se fez carne. Para quê? Para que por sua morte, lá na cruz do Calvário, lá no Monte Gólgota, lá em Jerusalém, por sua morte. Agora aqui está um dos chaves da vida espiritual de quem sabe o que é o bem e o mal. Ele destruísse. Então a pergunta é, destruiu ou não destruiu? Então, como é que eu posso entrevistar um demônio aqui e dizer, diabo, se a Bíblia diz que ele destruiu? Essa palavra destruir significa, do original grego, é katargel. Katargel quer dizer, amarrou, limitou e impediu. Ou seja, você não tem mais parte com o diabo.
Você se lembra nos livros históricos que a tradição chama de evangelho? Havia uma mulher, filha de Abraão, que há 18 anos andava encurvada porque Satanás a tinha encurvado. Tinha um homem cheio de demônios porque Satanás... Tinha outro que se jogava no fogo porque Satanás... Isso aí, na cruz do Calvário, acabou, amado. Nós somos uma igreja de Cristo. Nossa igreja não é para dar louvores ao Satanás, é para glorificar, exaltar, magnificar, bendizer aquele que é o único e verdadeiro Deus, a quem você dá agora glória aí no seu lugar. É para Ele, é para Ele, é para Ele. Então diz que ele foi destruído. Catageu, amarrado. O mais valente amarrou o valente. Impedido, limitado. Então, apóstolo, onde é que está então o mal? Agora você vai se surpreender. Onde está o mal? Você vai conhecer hoje o maior inimigo da tua vida. Você sabe quem é o maior inimigo? Meu maior inimigo? A nossa carne. Aqui é que está a natureza adâmica. Aqui é que está realmente todo o atributo que Adão semeou na nossa vida, está aqui na nossa carne. Olha como é que diz Filipenses 3:20. Isto é muito importante, senão as pessoas dizem assim: eu errei, foi o diabo. Eu adulterei, foi o diabo. Eu falei mal, foi o diabo. Eu roubei, foi o diabo. Eu dei um tiro, foi o diabo. E as pessoas abrem uma gaveta e tudo do mal dizem: é ele que está aqui. Quando a Bíblia diz que o mais valente amarrou o valente. Então, o verdadeiro diabo mal está nos nossos atributos adâmicos. Adão, o nosso velho homem. Olha o que diz Filipenses 3:21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação. Então quer dizer que nós temos um corpo de humilhação. Quer dizer que eu me converto, mas a minha carne não se converte. Não se converte. Nem carne, nem sangue herdarão o reino de Deus. Nem carne, nem sangue. Então Deus não quer nada com a tua carne. Você pode lamber o pó, bater com a cabeça no chão, chorar o que você... Deus não quer nada com a nossa carne. A nossa carne é de humilhação. Aliás, Pedro ainda vai mais profundo. Em 1 de Pedro 3:21 ele diz assim: o qual figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundície da carne. Se Paulo fala em humilhação, Pedro diz que a nossa carne é imunda. Uau! Então, o que é o mal, apóstolo? O mal são os desejos da nossa carne. É aqui na carne que está todo o mal, se você não o submete, se você não domina. Por isso, em Efésios 4:17-22, tem uma palavra muito importante. Ele diz assim, Efésios 4:17-22, diz assim: isto, portanto, digo no Senhor e testifico, não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento. Veja o que é a figura de uma pessoa que não tem olhos iluminados, não conheceu a graça de Deus. Obscurecido de entendimento, enquanto os olhos iluminados fazem você saber, mas se você não sabe, você está obscurecido de entendimento, alheios à vida de Deus. Por causa de quê? Da ignorância. Tem zelo, mas não tem entendimento, conhecimento. Diz que a pessoa fica obscurecida, alheio a Deus, a ignorância, e aí vem a dureza do coração. Os quais, por não terem entendimento, se tornam insensíveis e se entregam à dissolução, ao pecado, para com avidez cometerem toda a sorte de impurezas. Mas não foi assim que aprendeste de Cristo? Diga graças a Deus.
Então nós não temos que seguir essa rotina de pecado, de erros, lá em cima, lá embaixo, no céu, no inferno. Diz, não foi assim que aprendeste de Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo aquilo que é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato ao passado, agora vem, vos despojeis do velho homem, olha lá, olha onde é que está o diabo aqui, do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. A pessoa está chegando ao final do ano e diz assim, pô, minha vida parece estar marcando o passo do ano. Mas há pessoas que quando vão ver o histórico do ano, foram corrompidas, se deixaram corromper, seguiram, em vez de seguir o caminho de Deus, bispo, seguiram o caminho do mundo, bloquearam, amarraram a sua vida. Então Paulo disse, vos despojeis. O nosso velho homem se corrompe, tem concupiscência do engano. Você se lembra que eu mostrei aqui, é como ter um elefante no meio do trânsito. Você se lembra? Olha lá, a figura do elefante. Parou o trânsito, esse elefante o que é? É uma concupiscência, é um bloqueio na vida. E diz, e vos revistais de um novo homem, vamos lá agora no versículo 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da... É aqui que a vida espiritual se acerta. É aqui que você passa a compreender. É aqui que você não tem mais dúvidas quando Deus fala do dízimo, da oferta, da vida de oração, da vida de comunidade. Você não tem, porque agora você está revestido. O novo homem agora é criado segundo Deus, não é mais criado segundo Adão. O homem segundo Adão, ele se corrompe, ele peca, ele erra. Em algumas pessoas até acham natural, porque são velhos homens, é a velha natureza. Você sabe que a carne tem atributos que precisam de morrer. Ele diz em Colossenses 3,5, agora vai mais profundo, olha só. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Olha o que as pessoas dizem, ai o diabo. E depois ele diz assim, na nossa carne, na nossa natureza terrena está, olha só, olha o drama do que é uma pessoa não levar a vida espiritual a sério. Olha, está na nossa carne prostituição, impureza, paixão lasciva, desejos malignos, avareza. Quando você é uma pessoa que diz, eu não sirvo a Deus com meu dinheiro, é um avaro. Isso é uma natureza terrena. É aí que está o diabo. Na realidade é isso que é o mal. Versículo 6. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Versículo 7. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nela. Era o tempo do passado. Agora não. Agora, porém, vos despojai-vos igualmente de tudo isto. O crente não pode ser nem irado, indignado, maldoso, maledicente, linguagem obscena no vosso falar. Não pode mentir uns aos outros. Por quê? Porque já nos despimos do velho homem com os seus feitos. E vos revestis do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Você está vendo o que é a vida cristã? O que é uma vida de um homem, de uma mulher de Deus? De uma pessoa que não tem bloqueios na vida. Então, o inimigo já foi destruído, não pode mais te destruir. Você tem uma nova identidade espiritual. Você está sendo educado na verdade. Se você não é educado na verdade, o teu velho homem te humilha, te derrota. Por isso é que Tito 2,12 diz isso, educando-nos. Olha que importância você estar numa escola de teologia, não é, doutora? Por isso é que nós fazemos aqui,
escola, seminário, curso de teologia. Isto o que é que faz? Isto educa. Educando-nos, portanto é uma educação. Você já viu criança, faz cada besteira, você ensina uma vez, duas, três, quatro, e continua a fazer, até que um dia amadurece e deixa de fazer besteira. Educando-nos, renegadas, nós dizemos não para a impiedade, para as paixões mundanas. Essa paixão lasciva que leva a uma fornicação, um adultério, e a pessoa diz: ui, eu adulterei porque o diabo me arrastou para dentro do motel. O diabo não arrasta ninguém para dentro do motel. É a pessoa que vai. Depois erra e diz assim: pô, eu estava bem, mas eu ouvi uma voz. Amado, você não pode ouvir vozes do mal, você é do bem, você não pode ouvir vozes do mal. As minhas ovelhas ouvem a minha, não ouvem a voz do diabo, ou do mal, ou da carne, não pode. Então ele disse: educando-nos para que, renegadas a impiedade das paixões mundanas, vivamos o presente século como, apóstolo? Sensata, justa e piedosamente. Olha a vida de um cristão que tem olhos espirituais iluminados. Olha a vida de uma pessoa que sabe quais são as consequências de não ser educado no espírito, não estar revestido do novo homem, refeito segundo a verdade de Deus, aprendendo segundo Cristo. Educados para viver sensata, justa e piedosamente. Agora, quem é que pode educar de forma sensata, justa e piedosamente? Só a palavra de Deus. Só a palavra educa, só a palavra aperfeiçoa, só a palavra edifica. A palavra é que nos dá um tipo de conduta que as pessoas têm que ver Cristo. Nós levamos as nossas crianças ao Hot Zone lá na Barra Shopping para eles brincarem nos brinquedos. Os meninos passaram, graças a Deus, sofremos todos, choramos. Foi um mês terrível na nossa casa. E eu estava sentado com a minha esposa, estávamos abraçados, e chegou uma senhora, sentou-se e disse assim: posso fazer uma pergunta? Eu disse: claro. Vocês são pastores? Nós somos. Ah, eu vejo você. Eu logo vi a forma como você trata a sua esposa, a forma como a sua esposa está agarrada ao senhor, só se fosse pastor. Ou seja, ela conseguiu ver Deus na nossa vida. Depois nós caminhamos. Eu gosto muito de caminhar no shopping, não gosto de fazer compra, gosto de caminhar no shopping. Sabe por quê? Olha, tem segurança, tem ar-condicionado, tem água de graça. Melhor lugar para caminhar no mundo. É verdade. Não gasto nada, uso o ar-condicionado deles e caminho. Já aprendeu outra? Português é assim mesmo, minha filha. Pão duro é assim mesmo. Vamos lá. Aí nós estamos caminhando e tinha um senhor sentado e se levantou e disse: eu e minha mulher já fomos na igreja Cristo Vive. Eu disse: muito bem, muito obrigado. Mas a minha mulher morreu. Oh, tadinho, morreu. Agora eu só estou com uma dúvida. Eu não sei se a minha mulher foi para o céu ou para o inferno. Aí eu disse: bem, essa moça devia ser fácil. O marido estava com dúvida: será que ela foi para o céu ou foi para o inferno? Você sabe, não estão educados. Se ele fosse um homem educado na palavra, dizia: minha senhora descansou no Senhor, fez a passagem, está no seio de Abraão. Mas como ele anda na lei, andou aqui um dia, mas foi para a lei, eu não sei, porque a lei não sabe, a lei não tem confiança na vida eterna, amado. O que eles dizem? Até aqui nos ajudou o Senhor. Você quer me jogar no chão? É falar esse versículo para mim. Até aqui o Senhor nos ajudou. E daqui para frente? Daqui para frente tudo vai ser diferente. Você tem que aprender a ser gente. Porque você não vale nada. Você é pó da terra. Você é gafanhoto. Não. Quem tem um novo nascimento, uma regeneração, jamais diz: eu sou pó da terra, eu sou gafanhoto. É por isso que nego nos chama de supercrente.
Porque nós acreditamos na palavra, amado. Nós acreditamos e vivemos a palavra. A palavra educa, aperfeiçoa, edifica, tira o nó, acaba com os conflitos, tira o elefante, não dá nó na mangueira, na borracha d'água, porque só a palavra de Deus faz isso. Por isso, há pouco uma irmã me disse, nós estamos mandando folhetos da palavra do Salmo 91 para dentro dos presídios, e disse, é essa palavra que vai regenerar a pessoa. Não adianta pegar borrachada e cinturão nas costas, isso não educa ninguém, mas a palavra educa, aperfeiçoa, muda a vida da pessoa. A palavra fez isso na minha vida, fez na tua. Então nós estamos a 18 dias de terminar 2015, e há coisas, amados, que não podem mais ser adiadas, não podem ser procrastinadas. Deus quer que você tenha uma mudança profunda de vida, senão a carne vai ter vantagem na tua vida. Você, em vez de ser forte, fica fraco. Você não vê conquistas, não vê realizações, não vê sonhos, não vê portas. Então, na realidade, o inimigo, o mal, é a carne, e a carne tem sido vitoriosa na vida de muitos cristãos, por isso são humilhados. É carne imunda. Eu já lhe disse aqui, 42% dos evangélicos no mundo, não é aqui no Brasil, no mundo, deixaram as suas igrejas. Só uma denominação nos Estados Unidos perdeu 6 milhões de adeptos. São os últimos tempos. As pessoas são iludidas. Religião é uma coisa que ilude muito. São iludidas. E eu já lhe disse, qual é o sinal de que Cristo está para voltar? O engano, a mentira. É o engano. Então, só não é enganado quem? O eleito que tem olhos espirituais, que conhece estas verdades, que passou por uma mudança profunda de vida. Eu passei por uma profunda mudança de vida, e quero que todo o nosso ministério passe, porque 2 Coríntios 2, 9 a 11 diz assim, e foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. Em tudo sois obedientes. Tudo quer dizer tudo. Versículo 10, a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Se de fato tenho perdoado alguma coisa, tenho perdoado. Por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Para que Satanás... Pastor, é Satanás ou não é Satanás? Já não estou compreendendo. O senhor disse que ele foi derrotado. Mas há desígnios da nossa carne, para que Satanás não alcance vantagens sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Então onde estão os desígnios do mal? A nossa carne. Eu não posso ignorar que a minha carne tem tendências, tem desejos, tem paixões, e que isto tudo é dominado pelo conhecimento da verdade. Então Satanás alcançou vantagem na vida de muita gente, que hoje, em vez de vir para a igreja, está em casa. Depois ao meio-dia vai tomar um chopinho, depois à tarde tomar um whiskinho, com gelo, com o dedinho. Depois na hora que é para orar, diz, eles lá oram por mim, não precisa de ir não, manda um papel com o nome. Não precisa não, eles oram, e pronto. São crentes mortos, mornos, ou o que for, tudo bem, eu aceito todas as propostas, que é obra da carne. Eu me recordo de uma senhora em Portugal, ela sempre dizia, eu tenho um diabo numa gaveta. Qualquer coisa eu abro a gaveta e diz, você é o culpado. E ele fala, eu? Tudo eu? Nada para você, que eu que vou pagar o pato? Não, quais são os desígnios? Os desígnios de Satanás, da tua carne, da nossa carne. Olha, não gosta de igreja, não gosta de dizimar, não gosta de participar, se ofende. Uma senhora num país distante lá na Europa, que participa dos nossos cultos,
Escreveu uma das nossas pastoras: eu estou muito ofendida com o apóstolo, porque ele num culto disse: quem pode ajudar a pagar o ar-condicionado? Estou ofendida. Sabe, está ofendida, porque é para servir a Deus. Se fosse para servir numa boate, fosse para gastar dinheiro no mundo, ela diria amém. Mas como é para servir a Deus, olha, eu estou muito ofendida. Então, o que é que Deus quer que façamos? Olha lá, Romanos 16, 20. E o Deus da paz não é da guerra, amado. Cristão não pode viver em conflitos. Já falei, uma das coisas que bloqueia a vida são os conflitos. O Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Então diz que esmagar não é apenas uma alusão escatológica. Um dia ele vai esmagar. Não, é para hoje. O que é esmagar Satanás debaixo dos teus pés? É não dar vantagem à tua carne, é não dar ouvidos ao mundo, é não dar ouvidos e atenção aos falsos mestres da lei, é não aceitar divisões, contendas, truques de ilusão que a carne sabe usar, a natureza terrena. 2 Coríntios 11, 13, aqui diz: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os próprios ministros se transformam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Satanás se transforma em anjo de luz. Quer dizer, a pessoa consegue olhar para uma coisa e dizer assim: isto que é mal, mas para mim está bem. Deus disse que o casamento é um homem e uma mulher. Mas qual é o mal se forem 2 homens ou 2 mulheres? Cada um é dono de si. Deus disse que não matarás. Então, se praticar aborto, como é que fica? Não, eu sou dono do meu corpo, eu faço o que eu quero. Isto é olhar o mal e chamar de bem. É isso que a Bíblia diz. Você esmaga debaixo dos teus pés esse mundo, essa falsidade da lei, esses truques de ilusão de Satanás. Não, eu tenho uma concepção diferente da Bíblia. Para mim, sexo é uma coisa diferente da Bíblia. Então, quando a pessoa já começa a querer andar por outros caminhos, ela fez a opção. Olha lá, a opção é esta: buscou o caminho do mundo, não buscou o caminho de Deus. Então, é preciso ser sábio com o bem. É preciso ser simples com o mal, para que todas as bênçãos espirituais e materiais se transformem em realidade na tua vida. Nós temos que esmagar, nós temos que humilhar essa atitude que quer nos humilhar a nós, que quer nos envergonhar a nós, que é o tal de Satanás. Na realidade, o nosso grande inimigo é a nossa carne. Versículo 20 diz isto: a graça do nosso Senhor seja convosco. O que é a graça? É o bem. Então quer dizer, quando eu aprendo a graça, eu sei o que é bem, e aprendo a identificar o que é mal. Então o conhecimento desta graça maravilhosa, tu esmagas o mal, tu não dás vantagem ao mal. Olha, amado, nós aqui conhecemos a Bíblia, nós conhecemos o novo pacto de melhores e superiores promessas. Sabemos que Satanás, aquele que poderia tirar a salvação, foi vencido. O pecado foi destruído, a morte foi derrotada. Agora nós sabemos identificar o que é o bem e o que é o mal. Nós não podemos tratar o mal como o bem, senão ele vai nos humilhar. Senão o mal, em vez de ser esmagado, vai nos esmagar a nós. Então, amados, 2016 está aí. Eu vou lhe dizer uma coisa: 2016 terá que ser muito melhor do que 2015. Se Paulo disse que nós não podemos ignorar os desígnios de Satanás, eu vou lhe dizer mais do que isto: não ignore os desígnios de Deus para a tua vida. Romanos 5,12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, todos pecaram. Quem foi que trouxe o pecado e a morte? Adão.
diz que passou a todos os homens. Quer dizer que a natureza adâmica é a minha carne. Aqui está a morte, aqui está o mal, se eu deixar. Versículo de número 15. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só, Adão, morreram muitos, muito mais, graças a Deus, a graça de Deus, e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então o primeiro Adão trouxe a morte, Jesus, o segundo Adão, trouxe a graça abundante. Pastor, mas a verdade é que nós temos lutas na vida. Sim, por isso Paulo ensinou em Efésios 6:12, olha lá, a nossa luta não é contra carne nem sangue. Nossa luta é com principados e potestades. O que são principados e potestades? Poderes que estão na vida das pessoas, dominadores do mundo. Amado, ouça, você sabe, às vezes um governante humilha uma nação inteira. A nossa luta é contra as injustiças. A nossa luta é contra os dominadores do mundo tenebroso. Amado, nós já fomos governados nesse estado, neste município, neste país, por homens e mulheres que faziam pactos com Satanás, com cabeça de bode, com matança de animais, amado. Depois iam, pegavam na caneta e faziam um despacho, amado. Então o que é que nós temos que fazer? Amados, quantas potestades, quantos dominadores nas regiões celestes? Que são regiões celestes? O nível humano que nós vivemos. Então ele diz no versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, todo o conhecimento, todo o entendimento, os cultos, a glória. Toma isto, para que você possa resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, Satanás não tem com o seu mal na nossa carne adâmica que nos derrotar. Se você tem a armadura de Deus, se você entende a graça de Deus, se você tem esta força que eu te passo, amado, você resiste no dia mau. Todos nós temos um dia mau. Todos nós temos um dia de crise, um dia de problema, um dia de vicissitude, um dia que queremos desistir, quer chutar o pau da barraca, quer chutar o balde, quer não sei o quê. Todos nós temos isso, um dia que a gente diz, basta, não vou mais à igreja, cadê Deus? Essa é a carne, esse é o inimigo, esse que é o mal de Adão, esse que é a morte, que Paulo diz, faz morrer isso aqui, que isso te humilha, isso é carne de imundície. Então a armadura de Deus é o quê? É o conhecimento. Porque aí vem Paulo e diz assim em Hebreus 5,14, mas o alimento sólido, olha que este versículo é muito lindo, olha lá, o alimento sólido, quer dizer que há um alimento líquido, leite, para aquelas pessoas que não crescem espiritualmente. Se você der leite a uma criança, toda a vida, ela vai ficar raquítica, aleijada, com os ossos tortos, não vai se erguer, não vai ficar ereto, não vai ficar de pé, não tem músculos. Por isso é que chega uma hora, o médico diz, agora dá raspinha de banana, agora dá raspinha de laranja, cuidado, não dá aquele biscoito maisena, e toda mãe dá logo biscoito maisena. Quer ver o filho grande, gordo, crescendo rápido. Então ele disse, o alimento sólido, chega uma hora o médico diz, já pode dar sopa, já pode dar um feijãozinho, uma carnezinha, um franguinho. Isto é o alimento sólido. O alimento sólido é o pacto da graça de Deus. Ele diz, é para os adultos. Agora vem o mistério desta mensagem de hoje. Para aqueles que, espero que aqueles sejamos todos nós aqui, pela prática, pelo exercício da graça de Deus, pelo conhecimento diário, tem as suas faculdades, todas as faculdades exercitadas, seja visão, olfato, tato, gosto, audição, tudo está exercitado para poder discernir não somente o bem, mas também o mal.
Então quer dizer que só quando eu me alimento de forma sólida, só quando eu tenho os ensinamentos da graça, só quando eu arranco os véus do coração, tenho os olhos iluminados, é que eu sou um adulto. E um adulto, amado, não é mais vencido. Um adulto não é mais humilhado, não é mais apocado. Um adulto sabe discernir o que é o bem e o que é o mal. Quantas vezes a pessoa se mete em negócios, quantas vezes a pessoa se casa, quantas vezes a pessoa dá decisões e passos na vida, que ela não soube discernir o que era bem e o que era o mal. E aí isso deu mal. Então, pastor, discernir não somente o bem e o mal, exige o quê? Desenvolvimento espiritual, sensibilidade moral, é saber que você está completo em Cristo, que você foi escolhido, que você foi predestinado, que você é um abençoado, que o véu já foi retirado, que os olhos já foram iluminados. E eu vou lhe dizer, não é só o bem e o mal da carne, é também o bem e o mal doutrinal. Porque Paulo disse em Hebreus 13:9, acrescenta na tua apostila: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Se a Bíblia diz que ele carregou o pecado, mas a lei faz batismo nas águas. A lei é o ministério de condenação e morte. Se Jesus levou o meu pecado, como é que eu vou abrir um tanque aqui na igreja e mergulhar você e dizer, sai pecado dessa vida? Quem tirou o pecado foi o sangue de Jesus Cristo. Foi a obra perfeita do Calvário. Sabe, quando ele ergueu os braços e disse, consumado és tu. Está consumado, amado. Acabou o pecado, acabou o diabo na tua vida. Tu és um novo homem, uma nova criatura. Tu renasceste. Passaste a ser um novo homem e uma nova mulher. Então ele disse, não te deixes envolver por doutrinas várias e estranhas. Porque o que vale, o que é importante, o que é certo, o que é correto, é estar o coração confirmado com a graça. E não com alimentos, com as coisas da lei. Porque isso nunca, isso não tem proveito. Um irmão que andou aqui um tempo conosco, confessava estas verdades, foi procurar um ministério da lei, se batizou nas águas e disse, agora sim, agora eu sou um cristão, eu passei pelas águas, agora eu não tenho mais pecado. E eu disse, agora você acabou de chamar Jesus de mentiroso, porque ele disse, carregou com os teus pecados para a cruz do Calvário. Carregou ou não carregou? Carregou. Para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. A obra está completa. Isso se chama ter olhos espirituais iluminados. Isso é discernimento entre o bem e o mal. Hebreus 3:8 diz assim, porque não dizemos como alguns caluniosamente afirmam o que fazemos, pratiquemos males para que venham os bens, a condenação deles é justa. Então há pessoas que dizem assim, se eu sou um predestinado, eu vou pecar. Não preciso de vir à igreja, não preciso de ser um ofertante, investimento financeiro na obra do Senhor, não preciso de vir domingo na igreja, não quero oração, não quero estudo bíblico, porque assim, caluniosamente, uma pessoa que diz que pratica o mal e espera um bem, está caluniando a Deus, está profanando o sangue da aliança. Eu não posso colher o mal, o bem, se eu vivo o mal. Se eu digo, eu vou jejuar para derrotar o diabo, eu estou dizendo, Jesus, tu estás mentindo, tu não o derrotaste, então vou eu derrotá-lo. Você é fraco, eu não, eu sou forte. Até que vou fazer um jejum, e quem jejua, muito poder, e eu vou enfrentar o diabo, e o diabo está na carne. E se você jejuar muito, o diabo vai te botar na tua carne uma úlcera, uma ferida dentro do estômago, que você vai dizer, ai meu Deus, foi o diabo da tua carne. Então vamos lá, caminhar para os 5 minutos finais.
E ninguém falou, é porque não estão gostando. Mas eu tenho que terminar. Amém. Obrigado, companheiro. Maestro Zezinho, qual é a música? Então, se eu conheço o bem e o mal, eu evito erros, eu não procrastino nada, eu não tenho bloqueios, não tenho nós, não tenho encruzilhadas por opção, se eu vou seguir Deus ou o mundo. As trevas não me dominam. Eu vivo a verdade, honestamente, o evangelho da graça. Eu não dou lugar à obra da carne de Satanás. Para mim, verdade, é libertadora. E amados, eu creio que seguindo isto, conhecendo o bem e o mal, nós não temos como errar. Não há erro. Então, nossas experiências do passado nos ensinaram o que nós devemos de fazer para viver em paz vitoriosamente. Então eu termino com Isaías 54:10. Porque os montes se retirarão, os outeiros serão removidos. Olha, amado, recebe essa profecia aí para a tua vida, porque eu recebi para mim. É monte, é dificuldade, é problema, é doença, é crise. Saia, os outeiros vão ser removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Aliança de paz, de misericórdia, não sairá da tua vida. Deus tem compaixão de nós, e Ele quer que vivamos uma aliança de paz. Ninguém pode remover a paz da nossa vida. Você sabe por quê? Porque Jesus é o príncipe da paz. Então, quem é que pode tirar Jesus de nós? Paulo diz: nem a morte, nem a vida, na altura, nem principados, nem potestades, nem poder algum, nem espada nos poderá, diga agora com fé, separar do amor de Cristo, amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quem é que pode separar do amor de Deus? A morte pode? O mal pode? A espada pode? Principados podem? Potestades podem? Altura, profundidade, diga: nada me poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Assim seja, assim disse o Senhor. E ao seu nome, ai, graças a Deus. Você está mais forte agora, hein? Esses 8 dias vão ser vitoriosíssimos. Vamos chegar de pé. A bispa vai dar a bênção final. E eu sinto a presença de Deus, amado. Podes crer. Glória a Jesus. Levante suas mãos para os céus. Em gratidão ao Senhor. Obrigada, Pai, por esta palavra, Senhor, que nos libertou, Pai. Obrigada, Senhor, pelo discernimento do bem e do mal, Pai. Nós te louvamos, porque sabemos que tu tens o melhor para cada um aqui presente. Senhor, dá ordens aos teus anjos que nos levem em paz. Livra-nos de todos nós, de todos os males, Pai. Guarda a nossa entrada e a nossa saída, Pai. E nós profetizamos grandes bênçãos nesses próximos 8 dias. Portas abertas até o final desse mês de dezembro, Pai. Porque nós cremos que tu tens o melhor. Olhe para o seu irmão que está ao seu lado antes de sair e diga: Deus tem o melhor para você. Bom dia, graça e paz. Aleluia.